Mas a todos o nosso cordial boa noite, rogando a Jesus que nos envolva e nos ampare nesses instantes em que estaremos aqui convivendo. O tema que nós vamos conversar, que é a ambiência espiritual, nos leva a refletir inicialmente em dois aspectos. Que a ambiência é sempre fruto da psicosfera de cada um de nós. Então, a ambiência que estamos vivenciando é o resultado dos sentimentos, das ideias e pensamentos de todos nós, para nós espíritas, somados aos sentimentos e sentimentos da espiritualidade, ou daqueles que nos precederam, na viagem de volta para casa, e que fazem, na realidade, o trabalho principal nessa casa. De tal forma que todos aqueles que atentamos para o fato de quando entramos no ambiente da casa espírita, especificamente aqui no ambiente das palestras, nós notamos uma psicosfera um tanto diferente, que somente deverá ser alterada em função das nossas escolhas mentais, da condição que nós entramos aqui no salão, da nossa maneira de ser, do nosso comportamento, as palavras que utilizamos no ambiente. A proposta, normalmente, na casa espírita, apesar dessa nossa natural tendência festiva, nos comentários, da conversa, é que o ambiente da palestra seja o mais preservado possível. Isso não é nenhuma ritualística, não é nenhum comportamento místico. É para que a gente interfira o mínimo possível no trabalho que os espíritos já começaram a desenvolver no ambiente da palestra muito antes da gente chegar aqui. Há uma série de estruturas, de equipamentos instalados, há uma série de tarefeiros, de trabalhadores desencarnados que se agrupam de acordo com as suas atividades a serem desenvolvidas, para que da melhor maneira possível eles possam nos atender. Porque quantos de nós vêm para a palestra num estado profundo de agonia, com alguma angústia, alguma situação que tenha vivenciado ou que vem vivenciando, de difícil resolução, e quando nos sentamos aqui na cadeira, sentimos a diferença. Parece que alguém conversa com a gente. Parece que alguém já sabe o que está nos acontecendo e percebemos um relativo aconchego desses trabalhadores incansáveis que nos vêm ajudar nesse momento, restabelecendo na medida possível e na possibilidade do merecimento de cada um, as nossas energias, os nossos campos fluídicos. Então nós vamos perceber que essa interação é muito importante. Não é a ambiência espiritual autônoma que resolve por si só, em absoluto. Ela será sempre o resultado dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos. Então é muito comum a gente, e temos os nossos serviços na Casa Espírita, que buscam, através da atividade do culto do Evangelho no lar, atender aqueles de nós que buscamos um socorro para a nossa casa, porque estamos, às vezes, passando por dificuldades, por desentendimentos, e vamos buscar na Casa Espírita esse apoio. Mas é interessante levarmos em consideração, e essa é a proposta da doutrina espírita, que coloca em cada um de nós a responsabilidade por nossos destinos, a responsabilidade por aquilo que nos ocorre até determinado ponto. Porque, na maioria das vezes, estamos passando por momentos difíceis, consequências de escolhas equivocadas de ontem. Assim como nos dias de hoje, estamos tendo escolhas equivocadas que gerarão inevitavelmente, experiências desagradáveis para as próximas existências. Então, a responsabilidade de cada um de nós é muito grande, porque a equipe visita a nossa casa, visita o nosso lar, faz a leitura da página, a leitura do Evangelho, a prece, cantamos músicas às vezes, buscando mudar
o tom daquele ambiente carregado, por suas tensões, por seus sofrimentos. E às vezes nós não colaboramos para receber essa equipe. É interessante, a gente observa isso. Porque é fato comum, é assim que nós agimos. A equipe vai chegar em nosso lar e nós continuávamos com todas as atividades normais, todas as nossas escolhas, os nossos gostos, as músicas que a gente gosta, no volume que a gente gosta, a programação na televisão que a gente gosta, a conversa, né? Os tons e as conversas que normalmente a gente tem em nossa casa, como se ali não houvesse a nossa participação no processo de transformação daquele ambiente. E às vezes nós fazemos cultos em casas e não conseguimos sequer um lugar em paz para que aquela pessoa, aquele grupo se reúna, porque família é grande, né? Cada um com a maneira de ver. Às vezes nós já fazemos parte da doutrina espírita, mas outros não fazem, e outros não gostariam nem que estivéssemos ali. Então, toda essa diversidade precisa ser levada em conta. E a nossa colaboração é muito importante. Se nós não nos predispomos a receber o remédio, obviamente ele não vai fazer efeito. É muito difícil. Então, a doutrina espírita nos alerta para o nosso papel dentro dessa modificação. E as conversas, muito interessantes, né? Falando, porque é muito gostoso falar da vida dos outros, né? É um troço impressionante. A gente começa, né? E ela vai fluindo, né? Vai um assunto atrás do outro, vem outra pessoa, né? E o espírito, então, tem uma técnica infalível. Olha, o nosso irmão fulano está com um problema sério, nós precisamos vibrar por ele. Aí desfila toda a problemática que aquele irmão está e aquela irmã está vivendo. Coloca ali a pretexto de estarem buscando soluções. Porque não precisa, analisando não precisa. Olha, Adamastor está passando por uma dificuldade, a gente precisa vibrar em favor dele. O que mudou? De não dizer o que ele está passando. Em absoluto, porque é um remédio universal. É a consolação, é a busca através da prece, do entendimento, para que os espíritos possam atuar na situação dele, seja o problema que ele esteja enfrentando. O assunto é sério, então eu vou comentar aqui com você, mas não é para falar, né? Aí a pessoa fala só com a torcida do Flamengo e a comunidade toda, né, magiense, fica sabendo da situação desagradável que a pessoa está vivendo, porque se fosse agradável, ela comentaria sem problema nenhum. Então, essas conversas, né, esse disse-me-disse da vida dos outros é muito interessante, a gente é profundamente atraído por isso, né? Ninguém precisa se sentir pior do que ninguém por isso. Isso é comportamento comum. É tão comum que a gente não consegue se desvencilhar. É muito atraente. Então, a gente cria subterfúgios, cria discursos, cria uma roupa diferente para a fofoca, mas é fofoca. Né? Ela está tendo um cunho de religiosidade, mas é uma fofoca religiosa. Tanto que, quando se estabeleceram, né, a reserva, né, do confessionário, por exemplo, na religião da qual nós não fazemos mais parte, mas que já fizemos, né, aquele aspecto de ser reservado é justamente para que a pessoa se sinta à vontade em se abrir, porque ela está angustiada, ela está com dificuldade, ela está com problemas sérios, diferentemente do início, né, do movimento da criação do movimento cristão, que era muito mais complicado, né? As confissões eram públicas. As pessoas tinham que falar do seu problema diante da comunidade cristã. E tinha o objetivo de quê? Porque se ela falasse em público, ela não repetiria mais aquele equívoco, né? Porque ela estaria, a partir daquele momento, sob vigília, né? Porque ela falou qual era o ponto fraco dela. Devia ser uma experiência extremamente difícil, né? Mas aí a gente precisa cuidar desses aspectos, como se nós estivéssemos cuidando da nossa casa. A gente tem cuidado com a higiene, né? Tem um cuidado com as paredes, as pinturas, os móveis a gente quer da melhor qualidade, no melhor estado, a gente quer o melhor eletrodoméstico, né? A gente quer segurança na casa, é uma série de processos que a gente já normalmente descuida do aspecto espiritual.
daquele que vai realmente dar o tom de predominância dentro do ambiente da nossa casa, por exemplo. Allan Kardec faz uma colocação, e eu vou pedir permissão a vocês para dar uma lida nesse trecho, em que ele está lá, isso aí está na Gênese, no capítulo 14, chama-se os fluidos. É pouquinha coisa, só para a gente refletir. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Olha que interessante. Que Allan Kardec, né, fala a respeito dos fluidos, né, que é essa energia que envolve todo o ambiente em que a gente está. E que ela é altamente plástica e modificável pelos pensamentos e pelos nossos sentimentos. E ele fala aqui na questão dos espíritos, que modificam, né, esses sentimentos, a condição desses fluidos, a partir daquilo que eles sentem, da sua intencionalidade, daquilo que eles querem e da maneira com que eles encaram a vida. Mas, mais adiante, ele vai chamar a atenção, porque aí a gente vai poder incorrer naquele clássico erro. Ah, então a culpa é dos espíritos. Então a responsabilidade é dos espíritos. Então nós saímos, né, das religiões que nós fazíamos parte, em que o diabo, Satanás, o demônio era o responsável, e agora nós substituímos os demônios pelos espíritos obsessores. E eles passam a ser os causadores do problema, porque eles modificam a natureza dos fluidos no sentido de serem boas ou mais. Mas esquecemos-nos, e ele nos alerta, de que os espíritos que estão no nosso ambiente doméstico, por exemplo, que a gente está falando agora desse ambiente, são atraídos por nós. São espíritos que têm afinidades conosco. Porque ninguém puxa a conversa com quem toca no assunto que a gente não gosta. Né? As pessoas muito voltadas a falar sobre futebol vão se agrupar com pessoas que falam sobre futebol. Né? Porque se nesse grupo entrar alguém falando sobre espiritismo, vai ser escorraçado, colocado para fora, porque esse assunto não interessa. Então, se nós gostamos, né, a nossa discussão preferencial é o futebol, nós vamos nos agrupar com pessoas que também gostam do futebol. Se é um grupo de pessoas que têm uma afinidade doutrinária e gostam de falar sobre a doutrina espírita, conversar sobre esses assuntos, nós vamos nos agrupar de acordo com esses interesses. É sempre assim que vai funcionar. Então, os espíritos que estão lá no nosso ambiente são espíritos da nossa convivência, seja de agora ou seja de ontem. Porque em sabedores de que esta vida, quando nós desencarnamos, não é o fim, de que o mundo, a vida continua e o mundo das relações continuam, então nós vamos encontrar de novo a continuidade das nossas relações do passado, sejam elas positivas ou negativas. Tudo é relação. As pessoas que nos amam, aqueles que nós amamos, é o mundo das relações. As pessoas que nos odeiam é o mundo das relações, é uma relação odiosa. É uma relação de intolerância, é uma relação de vingança, seja lá. As possibilidades vão ao infinito aí. Mas nós é quem construímos um ambiente favorável para que eles estejam ali presentes. Então, quer dizer que aquela pessoa que nos odeia em função das nossas atitudes em vidas passadas tem acesso livre ao nosso ambiente familiar? Sim. Por um aspecto muito claro e muito simples, os espíritos falam. A dívida. O compromisso assumido, o prejuízo causado. Mas então isso não tem solução, porque nós não resgatamos a dívida? Pois é, não teria. Mas na medida em que nós modificamos a nossa maneira de ser, em que nós, de fato, implementamos no nosso comportamento uma nova maneira de ser, eles não encontrarão espaço para essa convivência.
Mas, Adamastor, isso é muito complicado. Sim, é complicado em função dos nossos hábitos anti-educativos. Porque a doutrina espírita não é aquela filosofia religiosa do passado, em que nós viemos aqui, ouvir o sermão de quem está falando, concordarmos, e irmos para casa e dizer que já resolvemos o nosso compromisso com Deus. Fomos à casa de Deus, né, fizemos oração e não é assim. É um trabalho permanente de transformação. Essa modificação, quando verdadeira, vai nos dar a condição de criar defesas naturais, dentro de certas medidas, contra essas mentes. Mas, gente, eles são muito desocupados. Eles não têm o que fazer e têm todo o tempo do mundo. Tem a eternidade pela frente. Então, são invisíveis, são desocupados e são muito focados naquilo que eles querem. Então, eles vão dar trabalho sempre. Porque senão a gente ficar pensando assim, como é que o Chico podia ter espírito perturbando ele? Pois é. Aquele homem que só fez o bem, só ajudava as pessoas, só falava do bem. Por quê? Porque aí entram os adversários, né? Que são aqueles que não concordam com as nossas ideias, não estão felizes aqueles mais ligados com as nossas escolhas, com o caminho que nós trilhamos. São estranhos, são muito estranhos. Nós tivemos uma experiência, quando convivíamos com uma pessoa que tem uma mediunidade muito acentuada, em que o espírito chegou achando muito engraçado minha fala. Disse, Madame Astor, você está muito diferente, você está parecendo um padre. Essa sua conversa está parecendo uma conversa de padre, mas ironizando, né? Botando, arrasando, não era uma conversa amigável. E eu achei interessante aquilo, depois analisando, por quê? Porque então havia uma modificação daquele que éramos, né, com relação ao Adamastor, que nós nos conhecíamos na época. Porque ele agora estava tendo uma visão de tal forma diferente que causou espanto nele. Ele não estava entendendo aquela modificação. Mas essa modificação que ele percebia era uma modificação exterior. Né? Porque, em essência, o que eu tinha modificado era muito pouco. E continua sendo muito pouco. Mas, para ele, né, de parca visão, de pouca percepção, achou que era uma modificação demais, que estava diferente. Então, percebam como é que a gente vai trabalhando isso, a possibilidade de ir modificando. Então, os gostos, as preferências. Então, a gente sempre toca, quando fala nesse tema, sobre esse assunto, e algumas pessoas se incomodam. Quer dizer assim, mas não será um exagero isso? Tudo bem. Se você acha que é exagero e vai continuar com os mesmos hábitos, vai suportar as mesmas dificuldades. E nós vamos passar 30, 40, 50 anos pedindo culto no lar, na casa, e não vai resolver. Não resolve porque não há uma modificação sincera, uma revisão. É preciso fazer um inventário, né, daquilo que nós gostamos, das nossas ações, e ver aquilo que a gente pode modificar. Porque são atrativos. Os nossos vícios são complexos, muito complexos. A gente vicia com muita coisa. Que às vezes a gente fala nos vícios mais clássicos, a bebida alcoólica, né? Porque o uso das drogas. Isso aí é o que se destaca mais para a sociedade, mas tem muitos outros vícios. Quando conversaram com o Chico lá sobre a questão do vício do cigarro, uma disse assim, olha, esse é dos menores que a humanidade tem. Tem coisas terríveis, tem sentimentos muito complicados, manias muito complicadas, né, que estão no nosso íntimo e que as pessoas não percebem, mas os espíritos percebem, porque eles são atraídos, né, feitos insetos pela coisa certa. Há necessidade de modificação, de se pensar, de se analisar. Adamastor, mais uma vez, essa coisa é extremamente cansativa. Porque vai requerer de cada um de nós um estado que quase permanente de atenção. Sempre analisando, sempre vendo, olha, isso aí não vou dizer, eu ia dizer, mas não vou dizer. Eu ia falar, mas não vou falar. E não adianta, porque quando a gente pensa, já saiu. A semelhança daquela historinha que o César Reis contou, ele foi fazer uma palestra interior de Minas, aí, indo de carro, né? O confrade da Casa Espírita foi lá pegar ele, naquela história, né? No interior a gente vai pegar, não conhece, foi de carro pegar e foi andando, conversando sobre as tarefas no carro.
Num dado momento, eles indo de carro, aquela estrada pequena, passa um carro contrário, uma senhora de giro, e diz assim, porco! Ah, mas ele não titubeou. Vaca! Mandou na mesma hora a resposta no mesmo tom. Só me desculpe, mas quando eu vi a vaca já tinha saído boca fora e eu não tive controle nenhum. Ele, tudo bem, naquela situação, né, acharam interessante, foram andando mais na frente, ele tinha lá uma quantidade imensa de porcos na estrada. A mulher estava tentando, no grito dela, avisar ele que tinha porcos na frente para ele tomar cuidado. E ele não titubeou, devolveu uma manada, né, de vaca imediatamente para ela, porque esse é um impulso, quando você vê, já saiu. Né? São esses impulsos que caracterizam o que nós somos. Essa é a característica. E é muito interessante a gente analisar isso, pensando na nossa relação com esse espírito que nós qualificamos de obsessores, que são os nossos antigos amigos, são antigos comparsas. Nós convivíamos e vivíamos muitas badernas juntos, e que agora a gente resolveu tomar um rumo e ele não está satisfeito com a história. Não quer que saiamos do bando, né? Vamos permanecer ali na gangue. Então, eles nos conhecem, eles nos identificam e ficam observando, né, os momentos e a fala certa para o momento certo para disparar o mecanismo da nossa intolerância. E todos temos assim, é isso aí. Cada um tem uma maneira. Pode analisar, parar e pensar que tem uma coisa que alguém diz e você não suporta. Você controla, até a pessoa dizer uma determinada frase, uma determinada referência, e a gente perde o controle imediatamente. Por quê? Porque é uma reação natural. É uma reação natural. Precisamos estar atentos, né, a esses sinais. Então, essa série de fatos vai mostrando a gente que é nossa responsabilidade a composição do ambiente que a gente vive. Se nós vivemos numa família complexa, numa família que não partilha dos nossos ideais religiosos, não pensa da nossa maneira, nós precisaremos criar um ambiente interno. E aí é que vem a importância do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, do filósofo. Porque é preciso conhecer para que a gente crie um ambiente interno, interior. É isso que faz a gente entender os espíritos superiores, porque a gente não entende a atitude dos espíritos superiores. A coisa está complicada, né? Está desmoronando e volta, e ele está ali com aquela calma, aquela tranquilidade, observando o que pode fazer. Por quê? Porque ele aprendeu, ao longo das suas existências multimilenárias, a dominar os seus impulsos e a criar um ambiente interno favorável. Porque, em última análise, gente, é só com isso que nós poderíamos contar. Outro dia alguém mandou uma mensagem aí no WhatsApp que eu achei interessantíssima, que diz assim, atenção, que é a água de dentro que afunda o barco. Nós nunca tínhamos pensado nessa imagem. Perfeita! É a água de dentro que afunda o barco, não é a água de fora. E a frase era, é a água de dentro que afunda o barco, controle suas emoções. Porque as nossas emoções é a água de dentro. A água de fora não altera se você mantém o ambiente de dentro seco. Livre dos sentimentos negativos, livre da tendência, né, julgatória, no sentido de condenar a atitude dos outros. A gente faz isso, que é uma beleza. É uma série de magistrados, né? Todo mundo na magistratura total. Entende? Alguém fez alguma coisa errada e a gente está pronto lá com as pingadas já para tirar imediatamente. Então, essas ações, elas vão criando uma instabilidade interior que é meio fácil para que eles atuem. Porque é interessante, percebam, e todos que nós prestamos atenção nisso, a partir que estudamos o processo da influenciação dos espíritos, a gente vai percebendo que é num dado momento, é quando a gente está fora do prumo. Quando a gente está no prumo, está equilibrado, eles não têm acesso, não se abalem. Então, vão procurar alguma coisa, né, que faça com que ele saia desse estado. Né? Aí procura um filho que a gente tem dificuldade, né? Procura uma mãe que nós temos uma relação difícil, né? Vai catucar um pai que nós não nos entendemos, vai cochichar com um vizinho que sabe que tudo que o vizinho fala a gente não entende, não compreende, vira guerra. Para quê? Para criar essa instabilidade primeiro. E quando a gente perde o prumo, aí acabou. Aí as defesas energéticas estão abertas, a gente vai de roldão, embarcando em todas as situações.
vai embarcando direto em todas as situações. Então, percebam a importância do nosso papel na criação da ambiência. Então, quando a gente, voltando na questão do salão, quando a gente entra no salão e alguém diz assim, ó, silêncio, né? Vamos manter o silêncio no ambiente. Não é porque seria um regime militar que está tentando impor uma atitude em absoluta. É para a gente colaborar com esses trabalhadores do plano espiritual que estão aqui para nos ajudar. Porque nós falávamos da série de equipamentos, né, que vão instalar no ambiente para atendimento de cada um de nós, as questões médicas, as substâncias, elas são altamente sensíveis. Kardec falou aqui, altamente sensíveis, esses fluidos, às emanações mentais. A forma como nós pensamos, a maneira e o sentimento que a gente entra. Então, degrada, traz dificuldade. Por que os estados, né, de alteração psicológica, as doenças, né, de cunho psicológico atingem a gente muito profundamente? Porque ela nos estabiliza na essência. Não é como uma dor física, né, que a gente busca um analgésico, alguma coisa assim, quando é possível. Não, ela nos atinge na essência, nos desestabiliza e a ambiência interna, a nossa psicosfera própria, ela vai se deteriorando. Vai se deteriorando com dúvidas, com conflitos, com angústia, com insatisfação, até que nos desmoronemos num estado de depressão profunda. Que chegamos ao ponto de não perdermos a esperança, achar que não tem solução. E, na maioria das vezes, buscamos as razões fora de nós. Não olhamos para a água que está dentro do barco afundando. Vamos olhar para fora de nós. Aí é minha família, é meu irmão que não entende, é a esposa que não entende, é o ambiente de trabalho que é extremamente nocivo. Tudo no nosso ambiente externo é desafiador. É desafiador. E os desafios fazem parte do processo de evolução. Fazem parte do processo de evolução. O ser que a gente conhece mais evoluído que esteve no planeta não esteve fora de sofrer as injunções do planeta, o sofrimento que o planeta proporciona. Mas como ele tinha, falando de Jesus, um equilíbrio interior inabalável, essas dificuldades tinham um outro efeito, não atingiam a ele. Dado o seu equilíbrio interno, novamente, a água dentro do barco. Então, tem determinados gostos, a gente precisa analisar. A gente não vai fazer aqui um index das coisas que não devem ser feitas, porque isso não funciona muito bem com a gente. Nós não estamos mais na época da tábua dos 10 mandamentos e cegamente obedecendo. A gente já pensa, questione, a gente discorda, e o que a gente mais faz é discordar. Então, é pensar, analisar os fatores, aquilo que realmente nos impulsionam, né, para esses eventos. O ambiente de disputa, né, o ambiente de ciúme, um relacionamento, por exemplo, ciúme altamente destrutivo, né, que vai minando, minando, minando. E, às vezes, essa busca, né, da predominância do poder, gostamos muito de estar no poder, de ser aquele que chefia, aquele que manda, aquele que... Quer dizer, é vício antigo, e às vezes dentro da família a gente tem isso. Né? Não entende, né, a posição do outro, aí começa a gerar aquele sentimento contrário que vai minando a estrutura do lar. Quando a equipe do Evangelho vai lá no culto do lar, dá aquela equilibrada, né? As energias são desfeitas, aquelas formas de pensamento são desfeitas. Aí, assim que eles saem, a construção e a reconstrução começam novamente. Assim como é comum, as pessoas falam com a gente mesmo sente isso. A gente chega aqui angustiado, com uma série de problemas, aí passa a palestra, só me sentindo bem, tomou passo, ficou ótimo, bastou sair no portão, às vezes. Saiu no portão e os companheiros vêm de novo. E aí? Demorou, hein? Estava onde? O que você está fazendo? Aí você sai e aí começa, né? E a conversa é mental. A conversa é mental. E começa a estabelecer, porque há um vínculo que precisa ser desfeito, né, ao longo do tempo, ao longo do tempo. E todo mundo precisa ser trabalhado. Agora mesmo a gente estava conversando ali, e a Rogéria lembrou da experiência do Chico, né, da mulher que vai procurar o Chico pedindo se não dá para afastar aquele obsessor, né, da vida dela. Não dá para afastar. Ele disse, não, minha irmã,
Vem você para o estudo e traz ele também. É para ver se ele se modifica. E essa é a realidade. Eles precisam vir, porque a gente também quer a melhoria deles. Então, quando Jesus, lá no Evangelho, fala assim, amai os vossos inimigos, é interessante a gente pensar nisso, que Kardec dá essa ideia para a gente. Né? Que, obviamente, amar o inimigo não significa amar como a gente ama uma pessoa que a gente confia. Porque amar, né, pressupõe confiança. E você não pode confiar numa pessoa que odeia você. Então ele diz assim, amar aí é no sentido de não desejar o mal. E aí dá um alívio, né? Porque ele está entendendo que amar não vai dar para amar. A Kardec vem no nosso socorro, uma mente mais ocidental, né, do lado de cá, assim, é não desejar o mal. Então, se nós desejamos o mal, nós estamos nos ligando. Porque eles dizem que tanto o amor quanto o ódio ligam, né, as pessoas. Quando você odeia alguém, você se mantém ligado a ela. Se você deseja o bem à pessoa, você se conecta a ela pelos laços do melhor sentimento. Mas se você deseja o mal a essa pessoa, você se liga através de sentimentos negativos. Então aí começa a troca. Né? Então, quando nós desejamos o bem a ele, nós vamos. Não, ele vem junto, tem que vir junto, porque a gente precisa crescer junto. Nós somos velhos conhecidos. E o que eu fiz a ele ou a ela realmente não se justifica, é preciso resgatar. E aí a gente consegue, juntos, né, partir num processo de reconstrução. É devagar e é junto, não é separado. Porque a nossa ideia, nós gostamos muito de analgésico, né? Anestesia, analgésico, a gente guarda essas coisas aqui no Ocidente. E aí, isso aí não serve. A gente diz assim, ela pede lá os espíritos para tirar aquele pessoal lá de casa. Aí os espíritos, deixa o pessoal lá, por enquanto. Deixa mais um pouco, né? Até despertar na gente, né, a condição e o entendimento para que eles possam juntos vir estar conosco nesse processo de crescimento. A gente não esquece, nunca, uma vez, há muitos anos atrás, a gente estava com uma tosse, mas aquela tosse assim de 2, 3 meses, que você vai ficando preocupado, né, pensando que está com doença grave, 2, 3 meses, aí a gente estava na reunião mediúnica, aí eu falando com o Zé Grosso assim, mas se não tivesse com a tosse, não estava aqui agora, né? Estava em casa, tomando seu refresquinho, o Zé Grosso com aquela clareza, né? Aquele característica, a maneira de ser, vocês não estariam, obviamente, aqui, estariam em casa confortavelmente assistindo televisão, analisando, realmente. Diante da dificuldade, a gente busca o bem, a gente busca a solução, busca o remédio, busca o médico. Se está tudo bem, nada, não precisa. Isso aí, quando tiver tempo, eu vou lá, eu vou procurar. Dá trabalho? Dá trabalho, não adianta. A doutrina espírita não cria ilusão em nossas mentes. Não haverá uma solução mágica. Haverá uma solução, mas será um processo de construção e de reeducação, de modificação. Então, a gente vai percebendo que esse mecanismo, né, permeia esse processo, né, de modificação da psicosfera do ambiente, né, da ambiência espiritual, né, tudo que a gente procura lidar, porque a gente vem em busca disso, né, de que a gente tenha em nosso lar, em nossa casa espírita, um ambiente agradável, um ambiente saudável. Com dificuldade, vai ter com dificuldade, porque nós somos espíritos complicados ainda, num processo de crescimento, nós estamos aqui na luta para essa modificação. O que pode diferenciar o nosso estado da maioria das pessoas que ignora essa informação é porque já estamos procurando modificação. Estamos procurando. Perfeição não adianta, que a gente não vai conseguir. E tem umas falas aqui de Emmanuel interessante, dá licença aí para a gente dar uma olhadinha. Olha só isso aqui que ele fala. Isso aqui está no livro Roteiro. Esse livro é bastante interessante. O pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico. O mundo subatômico é o mundo dos átomos, né? Ali abaixo, de maneira grossamente falando. Criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e o dirige. Olha a análise de Emmanuel. O pensamento é o gerador, vou pular aquela parte, é o gerador, vamos chamar, de bem ou de mal, de grandeza
ou de decadência. Vida ou morte, né? Vida ou morte no sentido de construção e destruição. A moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semi-condensados de estreiteza espiritual. Ou seja, a Terra ainda está mergulhada, né, no mundo fluídico, na realidade fluídica, de estreiteza espiritual. Então não adianta nem achar que vai ser diferente. Ou em pensamentos vivos, você diz brutalidade, olha só, estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Não adianta a gente se iludir. Isso não é uma visão pessimista, isso é uma visão realista. É isso, é esse o oceano que a gente está inserido. O que requer de nós atenção, desenvolver um estado de lucidez para perceber que isso é um fato real e tratar de sair de sintonia dessa realidade. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. A cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Livro Roteiro, se quiser procura lá, que é bastante interessante, quando ele fala sobre forças mentais. Então, a gente vive na ingestão desses pensamentos. Então, é muito interessante, porque a gente percebe, todos nós passamos por isso. A coisa está muito bem, está indo bem, mas, de repente, do nada, né, como dizem os adolescentes, do nada, um sentimento diferente nos envolve. Um sentimento de desânimo. Ele falou aqui, sentimento de preguiça, né? Eu estou falando, depois vou dizer que eu vim aqui para frente, por isso que eu li. Preguiça. Sentimento de preguiça. Indiferença. Discórdia. Discórdia é um elemento terrível, que em nossos dias tem causado problemas terríveis. A pessoa discorda simplesmente, nós que discordo, cria um banzé, cria uma dificuldade, cria um salseiro no ambiente que ele vive, porque ele discorda. E ele não sabe discordar, simplesmente discordar. Ele discorda com violência, ele discorda querendo matar quem não concorda, ele discorda para exterminar a raça daqueles que não concordam com ele. E esses sentimentos se realimentam, olha o que ele está falando, eles se realimentam. O Kardec não falou lá atrás? Em ondas. Em ondas. O que são ondas? Lembra do mar? Em ondas. Se espalha em ondas e nós vamos ingerindo e incautamente, descuidadamente, vamos nos permitindo mergulhar nessa realidade, mergulhar nas discussões. Há uma quantidade imensa, grande de pessoas que estão preferindo não falar sobre determinados assuntos. Quando a conversa raia para o lado da política, que raia para o lado do futebol, que já foi uma coisa, né, bastante tolerável, e tudo, não, eu não entendo absolutamente nada disso. Nada disso. Aí quando tem uma discussão muito forte, né, de um grupo de times muito forte, que tem isso, né, o time mais forte é aquele. Aí qual é o seu time, Léo? Mesquita Futebol Clube. Não tem quem queira bater num torcedor do Mesquita Futebol Clube. É uma coisa inútil, insignificante, é cachorro morto. Você Mesquita Futebol Clube, mas como assim? Ué, é o time que eu escolhi para torcer. Sou fanático. Sou fanático do Mesquita Futebol Clube. Gargalhada é geral, né? A ironia é geral, e me deixa em paz, né? Naquela discussão ali. Então você precisa criar mecanismo que você saia dessa onda, né? Dessa onda, porque a gente vai, e daqui a pouco você está batendo, matando,
né, maltratando, perseguindo, criando dificuldades, atrapalhando, simplesmente porque a pessoa discorda de você. Você pode discordar, não tem problema nenhum. Isso não é doença, discordar. Pensar diferente é excelente. Isso torna a humanidade muito mais atraente, muito mais bonita, muito mais significativa do que se todos pensassem a mesma coisa. E o Evangelho tem proposto isso a gente. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí nós esbarramos numa dificuldade, né? Porque muitos de nós sequer conseguem se amar, ainda não conseguiu dar esse primeiro passo, que Jesus colocou a condição, amar ao próximo. De que maneira, Senhor? Como você se ama. Mas eu não me amo, aí está complicado. Aí você começa a exercitar isso. Porque o amor próprio, na medida certa, é necessário. É a alta importância na dose certa. Agora, a alta importância exagerada, o amor próprio exagerado, aí descamba para o desequilíbrio, para as doenças psicológicas. Aí vai para as psicopatias, aí fica complicado. Mas na medida certa, é o ideal. Então, dessa forma, você ame ao próximo. Mas ele diz mais, ele diz assim, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizessem, tivessem feito. É só essa, né? Isso é muito simples. Ele deu uma equação simplíssima e que funciona sempre, que a gente não aplica. Na nossa vida diária, a gente não aplica. Por quê? Porque nós somos da discórdia, né? Somos defensores do ponto de vista próprio, né? É o nosso farinha pouco, o nosso pirão primeiro, e todos esses sentimentos que predominam ainda. Mas é fazer. Mas eu gostaria que ele fizesse a mesma coisa comigo? Não. Aplicou essa equação, não falha. Nós, inconscientemente, a todo momento, segundo Emmanuel, ingerimos pensamento. E é fácil da gente perceber, é só a gente prestar atenção. Né? A gente falou hoje, vamos prestar atenção de como é que funciona esse negócio. Como é que funciona? E isso é tão, esse mecanismo aí que Emmanuel está falando, ele é tão fato que a mídia, como propaganda, sobrevive disso. Monta uma propaganda para que a gente possa ingerir aquela ideia, e a gente ingere. A maioria delas a gente ingere. Incautamente, sem prestar atenção, a gente ingere. E aí nós vamos caindo, né? Do consumo para outros campos mais complexos. Não, porque fulano, esse grupo ali, porque faz parte dessa ideia, desse grupo político, é gente que não vale nada. Isso é gente que não tem pensamento, isso aí é escória da humanidade. Fulano, esse aí, torcedor do time tal, isso merece morrer. E é o que fazem. A gente está vendo direto isso aí. O extermínio do outro. E, gente, espírita, como é que o espírita pode viver assim? Não tem condição. A gente fala de uma, mas o espírito, então, é um negócio incabível. Primeiro, que o espírita sabe que não morre. Segundo, sabe também que desencarnado ele é pior. Desencarnado ele é bem pior. Não, isso precisa ser extirpado da face da terra. Por quê? Não é assim que funciona. Então, a gente tem que começar aqui. A doutrina espírita está fazendo uma proposta para nós vamos aqui, nesse ambiente. O ambiente da casa espírita. Não vamos nos preocupar com os outros, não. Porque senão a gente fica com aquele pensamentinho antigo inconveniente. Pô, fulano tinha que estar aqui hoje. Justamente hoje ele não veio, ela não veio. Não tinha que estar, não. Quem tinha que estar aqui éramos nós. Né? E o que eu estou falando aqui, estou compartilhando. Né? É para cá também. É para todo mundo. Nós. Por isso nós estamos falando nós. Vamos cuidar na casa espírita. Né? Na comunidade espírita, vamos chamar assim. Não cabe essas ideias. Não cabe. Porque a gente sabe que isso se replica. Né? Esse grupo, né, que extermina o outro, na outra encarnação ele está do outro lado, aí extermina o grupo de lá, e nós vamos vendo assim. O Oriente Médio está cheio disso. Você vê que não sai, a roda não sai, porque é muito complicado. Não sai, não sai. Porque hoje eu reencarno e eu agora estou do lado de cá, agora você vai ver. E nem pensam nisso. A gente ficou assustado que tinha uma propaganda da Globo News, na época que o chamado Estado Islâmico, né, estava lá
em atividade, aí tinha um quadro que ela mostrava um garotinho, aquele garoto devia ter 9, 10 anos de idade, sem o braço, né? Tiraço de bomba. Ele tinha perdido aquele braço. E aí o jornalista perguntaria, mas e agora? O que você quer fazer da sua vida? Me vingar. 9, 10 anos de idade. Eu quero me vingar. Então não acaba. O processo de discernimento em si é ódio gerando ódio. E a gente vive a mesma coisa, a gente vive a nossa situação é a mesma. A gente pensa que isso está lá no Oriente. Não, isso está em toda parte, está aqui também, cada um com a sua característica. Em que as pessoas querem se vingar, as pessoas querem exterminar, as pessoas querem acabar. E aí nós queremos criar ambiente espiritual, só mudando drasticamente isso. Graças a Deus, aqui na Casa Espírita, a gente tem um início bom. A gente chega aqui e sabe que é bom. Assim como uma coisa que eu acho extremamente agradável, muita gente gosta, é você visitar a igreja vazia. Já fizeram isso? É uma delícia. Você senta aquele ambiente ali, meu Deus do céu, mas extremamente profundo. Por quê? Porque há uma egrégora, né? Há uma psicosfera montada em torno dessa ideia, né? Da admiração pelo Criador, da admiração pelo Cristo, né? E os seres que estão ali trabalhando, porque espíritos trabalhadores têm todas as áreas, em todas as religiões. Então você chega ali naquele ambiente, chega aqui um dia que você tem uma atividade e senta aqui no salão vazio. E fica quietinho para você ver a diferença. É extremamente, chega a ser perturbador. O silêncio, a tranquilidade, a energia predominante. Então a casa espírita tem essa psicosfera, a gente precisa manter isso. Nós, né, como frequentadores, como trabalhadores, precisamos manter isso. Evitar ao máximo, né, essas discussões polêmicas. A gente evita, tem que evitar. É atraente, mas vamos evitar. Para que a gente possa colaborar e receber efetivamente os efeitos da atividade desses trabalhadores incansáveis que agora estão invertidos. Porque daqui a pouco nós vamos e eles voltam. E aí a gente vai colaborar do outro lado. Vamos colaborar de que forma? Se já estivermos nos cuidando, nos modificando para que a gente possa se enquadrar nesse contexto de trabalho. E não no contexto de pacientes, né? De serem atendidos. Queríamos hoje que reflexionássemos aí sobre isso. Pensássemos. Esse material aqui, Allan Kardec colocou lá no livro dos médiuns, né? No capítulo dos fluidos, e Emmanuel, no livro Roteiro, se não me engano, o nome da página é A Vida Mental. Mas o grupo de página ali é todo muito enriquecedor, falando sobre isso e nos auxiliando no sentido de colaborarmos nesse processo. Que Jesus possa continuar nos estimulando